graça da Estação Santos, que veio, que está chegando para a última reunião do ano aqui. A reunião que encerra um ano dos mais estranhos que nós tivemos, tanto quanto o ano passado. Porque agora vivemos esta rotina, o exercício online, virtual, da reflexão uns com os outros. Foi tentada um retorno à regularidade presencial na escola João Papa Sobrinho, e o Tupi, orquestrador de tudo, exatamente quando precisava de muita ajuda para organizar tudo, não pôde contar, não foi por vontade própria de quem quer que seja, mas por ocorrências, não pôde contar com as pessoas que ele previa contar para organizar a parte da estruturação de uma reunião pública que exige aí sistematização de áudio, vídeo, de recepção de pessoas, e tudo isso, música, né? E tudo isso se mostrou muito complexo no sentido de não dá para uma pessoa fazer sozinha as coisas, né? E nem acompanhada, às vezes, de nós que não sabemos como fazê-las. E só podemos ficar olhando. Então, ele preferiu, ao nos consultar, aqueles que caminham com ele, fazer um retorno gradual, que todos se concentrem para poder voltar num presencial que seja uma vez por mês, enquanto por mais um pouquinho a gente segue aqui de maneira virtual pelo Facebook. O Facebook não tem realmente um alcance que um combo como associado ao Instagram e ao YouTube teria. Uma organização nesse sentido já está sendo feita, que se possa transmitir por todas as melhores redes. Porém, o Facebook tem também essa possibilidade de você compartilhar o que está assistindo na sua timeline, no seu perfil, de modo com que seus amigos e outros vejam. Faça isso se você puder. Olha só, eu prometo não envergonhar você. Eu não vou dar piruetas aqui, eu não vou contar piadas sem graça, eu não vou ter emocionalismos infantis, eu não vou falar de um modo que seja impossível a compreensão. Não, prometo, nesse sentido, não envergonhar você. Eu vou falar com começo, meio e fim, eu não vou falar profeticamente, não vou falar em línguas que você não entende. Eu prometo não envergonhar você. E mais ainda, pela ação do Espírito, prometo que aqueles que ouvirem terão que reagir à palavra ouvida, mas numa reação para dentro de si, que eles possam propor uma mudança que provenha da alma mais profunda para a vivência mais cotidiana. Então, estou aqui para dar início à reflexão última do ano, saudando a cada um com a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, boa noite já está se fazendo. Sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus pela presença de cada um. Gente querida, eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Filipenses, e o Caio vai projetá-lo, creio, aí, que é no Filipenses 2, no capítulo 2, os versos que vão de 5 até 11. E eu mesmo tenho que abrir aqui no Facebook, porque estou aqui no Zoom, junto com o Caio, e aí não vejo vocês,
não vejo comentários de vocês. Deixa eu falar. Quando cada um aqui decide escrever alguma coisa aí, gente, vocês não sabem o quanto isso é bom para a gente que está aqui. Vocês não sabem. É muito bom. A gente sente que vocês de fato estão aí, né? Sabemos que estão, mas a gente não sente que está. E eu não quero, né, acreditar que vocês estão aí pela fé. Eu quero, a fé a gente usa para outras coisas. Eu quero de fato ter percepção que você está aí, né? Então, eu venho dizer que é importante que você compartilhe, tá bom? É muito importante que você comente também. Muito importante. Filipenses no capítulo 2, verso 5 até o verso 11. Eu vou ler aqui e a gente vai começar, a gente vai falar sobre o Natal. Tá bom? Claro que o que eu falo sobre o Natal não tem a ver exatamente com o Natal, em sua cultura, né? Não tem a ver com o senhorzinho aqui, o Papai Noel, nem com nada referente a isso, mas sim aquilo que diz respeito ao Natal eterno do Evangelho. E aí está escrito, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Paulo, nesta carta à igreja de Filipe, ele diz que a gente tinha que se parecer um pouco mais com Jesus. Mas ele ressalta em que aspecto? Ele diz, tenham em vocês o mesmo sentir que houve em Jesus. Que houve em Jesus num determinado momento. Se é que podemos chamar isso de momento, né? Que houve em Jesus na história e fora da história. Que houve em Jesus acima da história e dentro da história. Tenham vocês um sentimento de humildade semelhante a este que Jesus foi capaz. E aí ele conta, e aí ele nos fala coisas que até então a gente não tinha tido em resumo, como ele em resumo colocou. Ele diz que Jesus então foi capaz de uma grande renúncia. Ele diz que Jesus não julgou que deveria continuar sendo Deus como Deus, mas esvaziou-se do ser Deus. Veja, ele diz que Jesus, pré-existindo, existindo como Deus, abriu mão de ser Deus. Esvaziou-se de sua divindade, de sua deidade. E seja lá como e onde ele era e estava, sendo Deus, ele decidiu deixar de sê-lo e aportou a sua grande decisão. Depois de uma grande renúncia, que é deixar de ser Deus, ele então tem uma grande decisão. Assumir a forma humana.
e se transformar em gente, e habitar entre nós, e encarnar como ser humano no Natal eterno da existência. Resolveu deixar de ser Deus para si mesmo, resolveu deixar de ser Deus em si, resolveu deixar, como alguma figura de linguagem possa se expressar ironicamente, resolveu de estar ali, deixar de estar ali eternamente lixando as unhas, enquanto a gente está aqui se lixando nessa vida. Resolveu deixar de ser Deus com toda a vantagem de ser tão pleno, de existir tão destituído de qualquer necessidade. Deus não precisa de nada. Deus se basta a si próprio. Deus é feliz em si mesmo. Deus não sente dor em si. Deus não tem nenhuma variação de humor em função de acontecimentos. As coisas só acontecem em função dele, tem domínio de todas as coisas. Mas ele resolveu deixar de ser Deus para ser Deus para além de si. E quando ele faz isso, ele se esvazia de ser Deus, você entende? Ele abre mão de todas as prerrogativas de ser Deus. Ele abre mão de todas as vantagens de ser Deus. Ele abre mão de todo o poder de ser Deus. Ele abre mão exatamente de ser eternamente. E ele, diz o texto, toma a forma humana, assume figura de gente. Ele, depois da grande renúncia, toma a decisão de entrar aqui no chão da história desse planeta encarnado como ser humano. Ele agora existe como homem, ele é plenamente homem, ele é totalmente homem, ele sente a dor de ser gente, ele tem os humores e os temperamentos próprios da limitação humana. Ele encarna no ventre de uma jovenzinha que mora nos confins do mundo, fora do mapa onde as coisas acontecem. E ainda no ventre dela ele é perseguido. Ele chega refugiado. Ele chega e, à medida que chega, já tem que fugir. E, limitado ao ventre da jovenzinha, conduzida por outro jovem rapaz, ele vai caminhando por este mundo assim, sob um jumento, o filhote de uma jumentinha, não tem lugar para ele nascer, os hotéis estão cheios em Belém, ele nasce de improviso, ele nasce como essas mulheres que têm um filho no táxi. Ele encarna assim, já cheio de extremas limitações. Ele já vai de cara para um país que não é o dele. Ele foge para o Egito, quando nem podia tomar a decisão de ir para o Egito fugir. Ele é pequeno. Ele é indefeso. Ele é Deus que se fez gente, que agora depende dos cuidados humanos para então crescer entre nós. Ele encarna, você entendeu? Assume figura humana, diz Paulo. Como assim? Ele cresce e ele se parece com gente que tem cara de gente do Oriente Médio. Ele tem essa cara palestina que domina aquela região desse mundo, que se é bombástica hoje, já o era também no seu tempo. Mas ele chega no meio de um povo que é colonizado por outro povo.
E este outro povo, o Império Romano, domina todo mundo existente e vigia de perto as culturas de todas as terras dominadas. E ele está lá. Ele é um dominado, ele é um colonizado. Uma ditadura se impõe sobre ele durante seu crescimento. Ele cresce assim, sob um regime militarizado. E se humilha até chegar a ter forma de servo, está escrito. Resolveu ser Deus, agora servo dos homens. E ele passa a servir a humanidade. Ele é todo amor. E seu amor está a serviço dos homens. E mesmo quando ele nem tinha a intenção, a mãe dele fala: fazei tudo o que ele vos disser. E aí Jesus muda a história de um casamento, de um evento, de um casal, quando transforma a água em vinho, mas com isso querendo significar no primeiro milagre que de agora em diante ele teria a condição de mudar o gosto insípido do mundo num gosto gostoso de vida. Ele é o vinho da vida. E ele, então, é capaz, mais do que isso, segundo o texto, de uma grande obediência. Foi capaz de uma grande renúncia ao esvaziar-se de ser Deus, depois é capaz de uma grande decisão ao se fazer homem e ser natal entre nós, e agora ele é capaz de uma grande obediência e caminha para a Páscoa da vida. Está escrito que ele se humilhou e foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Ele em tudo era obediente ao Pai, aquela existência como Deus que agora estava para além dele, já que ele habitava na limitação humana, e a gente não consegue entender isso, eu não entendo isso, eu não procuro entender isso, como Deus é Deus e Deus é Cristo, eu simplesmente creio nisso, isso é mistério. Um delicioso mistério a se crer. Eu creio. E ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. E o Pai está em mim. E eu estou no Pai. E nós estamos em vocês. Os que creem em mim. E dessa mistura divina-humana é que vem nossa redenção, nossa salvação, nosso renovar do gosto pela vida, nosso antídoto a esta sensação de existência vazia de sentido. A existência tem sentido, o sentido é ele encarnado, e ele, para além de encarnado, então, ele em mim encarnado. Loucura. Eu só creio, não entendo nada disso. Eu só sei que ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Se você parar para ler os evangelhos, Jesus segue de modo obcecado em direção à cruz. Preste muita atenção no que eu estou te dizendo. Eu não vou fazer repetições, é daqui para frente. Ele caminha obstinado em direção à cruz, a cruz é sua obstinação de amor, ele sabe que ao estar na cruz, ele estará mudando toda a história da humanidade, ele sabe que ao estar na cruz, ele estará fazendo o sacrifício eterno de todos os séculos, aquele que vai nos redimir para sempre e afastar de nós a morte, afastar de nós todo o diabo, e que então nosso nome estará cravado na eternidade naquilo que ele chamou de livro da vida, escrito ali. Ele sabe que isso vai acontecer a partir do momento que ele, na história deste universo, caminhar em direção à cruz sem dela se desviar. Ele para aqui ou ali apenas para curar enfermos, atender uma mulher num poço, numa cidade estranha, atender a pessoas que estavam perturbadas, possessas e necessitavam se pôr livres, e para por causa do amor, para servir as pessoas, mas do contrário ele segue
em direção a Jerusalém. Ele sabe que é em Jerusalém que as coisas acontecem. Ele diz: nenhum profeta pode ser morto fora de Jerusalém. E daí que ele, então, caminha nesse sentido. Ele segue, se torna popular, todos o conhecem. Herodes, então, manda um recado. Olha só, eu vou te matar, Herodes diz. Eu vou te matar. Então Jesus diz o seguinte, avisa esse lobo, avisa essa serpente, avisa, na verdade, esta raposa, que hoje e amanhã eu curo enfermos, expulso demônios e ao terceiro dia termino. Então a minha agenda, ele não mexe. Imperador nenhum mexe, governador nenhum consegue ter ação, efeito. A minha agenda eu faço. Exatamente quando, que é o que ele diz quando repete que a minha vida ninguém a tira de mim. Eu mesmo a dou. Espontaneamente a dou. E ele participa de toda a trama profética envolvendo a crucificação. Ele fica calado diante de Pilatos. Pilatos diz: você não sabe que eu tenho poder para tirar você dessa. E Jesus, pela primeira vez, levanta a cabeça e resolve falar com Pilatos e diz: você não teria poder nenhum sobre mim se do alto não te fora dado. Mas faz o que você tem que fazer. Daí ele pede, na hora da prisão, que todos os seus discípulos que ali estavam com ele, os apóstolos naquela madrugada, sejam deixados livres e que apenas ele seja levado. E está escrito que ele faz isso para que se cumpra o que diz a palavra do profeta, que diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então ele é crucificado tal qual Isaías diz, a gente vê os seus ossos assim expostos. Ele está feio nesta aparição. A dor, ele é o mais padecido e sofrido e dolorido de todos os homens. Sabe o que é sofrer, está escrito. Ali do alto entrega sua mãe aos cuidados de João. Ali do alto diz que Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo, não sabem a quem estão matando. Ali do alto ele recebe do ladrão crucificado ao lado a informação de que esta pessoa crê que este crucificado seja rei. Então ele diz, quando a ele é dito, lembra-te de mim, ele diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus reclama com Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Citando o Salmo 22, que assim começa. E então diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dando um grande brado, um grande grito, expirou, morreu, faleceu, se entregou. Ele que foi capaz de uma grande renúncia, deixar de ser Deus, lá nos confins do conforto da sua eternidade. Por amor, foi capaz da decisão de assumir a forma humana, tão limitada, tão nós. Agora foi capaz da grande obediência de morrer morte de cruz, mas o texto termina dizendo que ele recebe uma grande recompensa. Fruto da grande obediência, uma grande recompensa. O texto diz que morreu morte de cruz, mas o Pai o recompensou de tal modo que ao nome de Jesus se dobrarão todo joelho no céu,
na terra e debaixo da terra, em absolutamente todas as dimensões do universo. Ele tem o nome dos nomes. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o escolhido dos milhares para mim. Ele do vale é o lírio. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, disse João, quando tudo estava acabando de ser contado. Para quê? Agora a minha pergunta é para você, agora que eu já contei a história, já falei desse texto. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, mas para quê? Para essa cruz agora significar o quê? Para ela adornar nossos templos, para ela adornar os centros de poder aqui nas sociedades cristãs, as assembleias políticas, os congressos. E então, enquanto ali, debaixo do signo daquela cruz, a gente faz as piores falcatruas, mentiras, engodos e diabolices do mundo. Foi para isso que ele foi obediente até a morte de cruz? Para quê? Para que cruz? Para que cruz? Cruz para adornar meu peito e eu poder, como um antivampiro, enfiar na cara de todos que não têm a minha fé limpinha, de todos os que são diferentes de mim? Para quê? Para a cruz agora significar a luta dos cristãos contra todos os que se desfazem dos costumes ou dos princípios cristãos e tornar a nós próprios agressores, sendo que a cruz é a agressão a ele. Nós, em nome da cruz, nos tornamos agressores, é isso? Cruzados deste novo tempo, que vamos odiar infiéis em nome da cruz? A cruz para isso? A cruz superstição? A cruz briga entre denominação, porque todos a levantam. Todos dizem que são eles mesmos os principais. Todos são melhores do que os outros o são. Todos os que levantam esta cruz. Ah, não foi para isso. Não foi para isso. Foi para que, ao nome de Jesus, todo mundo se dobre, hein? Um dia, querendo ou não, no findar dos tempos, todos se dobrarão. Todos reconhecerão. Todos saberão. Nenhuma consciência ficará sem ter o devido discernimento acerca de quem ele é e do que ele fez por nós e do seu imenso amor e do seu perdão extravagante. Todos, em todos os tempos de todos os séculos, todos os bilhões e bilhões e bilhões de seres humanos de todas as eras terão o conhecimento que fará com que eles se prostrem, se dobrem a Jesus, menino Deus. Por isso vim te desejar um Feliz Natal na alma. Eu sei que tem a mesa, mas não esquece da alma. Eu sei que tem o vinho, mas não esquece da tua alma. Eu sei que tem os abraços, mas não esquece da tua alma. Eu sei que em alguns haverá alguma solidão, incompreensão do que aconteceu na própria história e onde foram parar todos. Mas lembra-te, ceia com ele na tua alma. Não fica sozinho.
Não fica sozinho, não. Na noite natalina, enche a alma daquele que assumiu figura humana, encarnou-se e fez servo, servo da vida. Servo de todos nós, que lavou os nossos pés. Servo. Não fica sozinho no Natal. O Senhor Jesus habita em ti agora. Habitou entre nós e habita em nós todos os que cremos. Agora ele não está aí pelo mundo como há 2000 anos atrás, foi ressuscitado. Mas o profeta disse, unindo o Natal com a ressurreição, sim, tem um versículo que une Natal e Páscoa. É quando Isaías exclama, terminando aqui, porque um menino, um menininho, um pequenininho, um garotinho, um bebezinho, um jovenzinho, um nenenzinho, porque um menino, um insignificante menino, um menino, porque um menino, um Deus menino, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, você sabe, conselheiro, Deus forte, menino, Pai da eternidade, príncipe da paz. Igreja do Senhor Jesus, representada aqui, Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal para você e sua família. Em nome do Senhor. Um beijo grande.